Boa noite, Boa Zé. noite. Boa noite. Vocês Boa estão noite. bem? Como Tudo vai? bem? Ótimo. Aqui na Que bom, Casa que Nova. bom. Que legal. Aí, como é que tá aí? Tá bom a vista do. Não sei se vai dar para ver lá, mas a vista do escritório aqui. Ah, que legal, Berna. Que legal. Cadê a Gabi, Berna? Cadê a Gabi? Vem cá, Gabriela. Ela está descabelada, ela não quer vir, não. Ai, ai. Fala o Mil entrando também, eu vou liberar o som Aí, dele. Oi, ó, Gabi. Que bom Olá, que você está aí. Tudo bem? Gabi. acabou de chegar da academia. Vocês têm que vir aqui para Sorocaba, hein? Azul. Vamos fazer uma reunião aí famosa. Vamos fazer o Penwine aí agora, Gabi. Com certeza. Tudo bem. E você, Si, você está bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, que bom. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, Nós super. estamos. Tá bom. Deixa eu ver se eu ativo o som do Mil. O Andrezão estava aí, ele deu uma saidinha, acho. Oi, pessoal. Olá. Fala, Mil. Bem, amigos. Tudo bom? Vocês estão Bem. bons? Nós estamos, e você? Joia. Eu tô correndo aqui, saindo de um hospital para ir para outro agora. Isso Tudo aí, bem, cara. Mil. Tá fácil ganhar 1 milhão por semana, não. Quem sabe um dia, né, Renato? Mas estou com vocês aqui, viu? Estou dirigindo aqui, mas estou com vocês aqui, estou acompanhando vocês aqui. Eu vou acompanhar a aula até chegar lá. Vocês me ouvem? Chegar ali, depois eu Tô ouvindo tranquilizo bem, lá. André. Tudo bem, Andrezão? Não está me Tudo ouvindo? bem, André? Boa noite. André, Vocês estão me ouvindo? Sim. Nós Sim. estamos, e você? Perfeitamente. Tá. Não está nos ouvindo, André? Ah, agora sim. Ah, então tá bom. Tudo bem, Tem meu um amigo? microfone conectado aqui que Boa tá dando noite. ruim. Salve, salve. Nós Salve, vamos pôr, pessoal. como vai ser a primeira multa online, porque o Mil está dirigindo, então ele vai tomar o vinho dele dirigindo, vai ser muito bem aceito aqui pelas Vai ser autoridades de logo Brasília. umas 5 multas numa só. Muito bem. O André esteve lá perto da sua terra, o Zé. Foi para Poste Caldas. Ah, você foi lá, Andrezão? É lua de mel. Oi. Que lugar que você foi lá? Eu fui num resort. Foi uma excursão das crianças da escola com os pais. Junto. Não lembro agora o nome do Mons Valley, alguma coisa assim. Bom, Legal. bom Serra. A região é muito boa, né, cara? Nossa, uma delícia. Delícia. Para criança, muito bom, né? Super. Super, super. Bom mesmo é São João do Bonzoinho. É. Não, perde em qualidade para Karolinska na Suécia, né? Sempre um pouquinho abaixo. Assim. É, um pouquinho só. Deixa eu aproveitar aqui e falar um pouquinho da Sobramid. E já vale, não tem nada demais, vou falar um pouquinho para a gente entender. Tem uma convocação lá de uma mudança, na verdade é a mudança do nome. Tá? O nome fantasia, entre aspas, continua Sobramid, mas é uma adequação à MB, entendeu? Então, como as outras sociedades já fizeram, por exemplo, vou dar um exemplo, a SBOT não chama-se mais sociedade, ela chama associação, né? Certo. E é uma adequação nesse sentido que fique mais correta perante a lei e adequando mais a função de ser uma sociedade mais abrangente na dor, tanto clínica como intervencionista, entendeu? Então, seria basicamente para isso. Boa.
Daí também, pessoal, já que eu já comecei a falar, lembro de novo lá do Lagos D'Or, que vai ser no final do mês de outubro. Então tá todo mundo lá, um evento bastante interessante e que tem um dia inteiro de dor oncológica, especificamente da Sobramide. E também nós finalizamos o Lagos D'Or com Pain Wine. Então, uma discussão de caso e vai ser o Pain Wine discussão de caso. Tá? Como foi também no último congresso online nosso, no ano passado, brasileiro, que a gente também fez essa finalização com o Pain Wine casos clínicos. Né? E hoje, falando do Pain Wine, nós teremos também um sorteio de um módulo de músculo esquelético com ultrassom lá do Lagos D'Or. Então, é apenas para a gente também ter esse atrativo a mais aí, que para todos os presentes. Eu queria, mais uma vez, agradecer os patrocinadores lá, que é a UAMED e a Gênesis Med. A todos vocês, meus amigos, que estão aí, a Cecília, a Cecília Nobre, obrigado, viu? Sempre. Eu que agradeço. Tá? O Alexandre Mil, que está dirigindo e bebendo vinho, que está ali, né? E o Bernardo Silveira, obrigado, viu, Bernardo? Obrigado por estar aí a com a vocês. gente aí. Obrigado a vocês. E a Gabi, né, que apareceu aí, e graças a Deus ela tem que estar sempre aí, né? Boa. E o Andrezão, André, obrigado, você vai falar um tema além de importantíssimo aí para a gente na dor. Você também fez uma publicação recente aí. Então, aproveitando a Kátia está aí, pessoal, também, que é a nossa secretária da Sobramide. Tem gente que acha que a Kátia é virtual só, ela está aí verdadeiramente, ela existe, né? E, André, voltando ao que eu estava te falando, obrigado, viu, meu amigo, por estar aí com a gente e falando esse tema interessante. E espero que você também fale um pouquinho da sua publicação, que ficou muito bacana. Parabéns. Você é uma referência de dor aqui para nós, aqui no Brasil e no mundo, enfim. E você é uma pessoa que a gente sempre fica muito feliz de estar junto conosco. Viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Zé. Ainda mais falar de um assunto que eu gosto tanto. Com certeza, né? Conta também um pouquinho desse começo seu, André, antes aí, por gentileza, com relação ao começo e o envolvimento com a trigeminalgia, aí que você fez uns estudos bacanas também, é uma coisa é um tema importante aí para você, né? André, antes de você falar... Não, é só porque assim, cara, o que tem de coisa para falar de trigeminalgia, você vai ter que falar uns 3 Pain Wine aí, pelo menos, porque eu já tenho aqui engatilhado umas 4 perguntas aqui que eu quero que tá aqui, ó, na garganta, aqui assim, engatilhado. Eu falei assim, não, eu tenho que perguntar, eu quero saber ao vivo, assim, não perca esse Pain Wine de jeito nenhum. Ô, André, antes de você falar, tá animado. Vamos estar mal intencionado. Tá. Ideia, com certeza. Vamos estar mal intencionado. Com certeza. Não, eu queria perguntar se a Kátia, você tem alguma coisinha para falar? Você quer falar alguma coisa para a gente? Não? Então tá bom. Então, André, eu acho que nós estamos aqui bem dispostos para te ouvir. Já são 8h07 aí. E, por favor, meu amigo, bem-vindo mais uma vez e obrigado. Valeu, cara. Vamos compartilhar a tela aqui, então. Só me dê um feedback se vocês estão enxergando a minha tela. Estamos enxergando, sim. Estamos sim. Boa. Então, vamos começar com a parte do vinho, né? Que é a parte mais difícil, na minha opinião. Eu escolhi um vinho que, na verdade, um tipo de vinho, não um vinho específico, não trouxe um vinho específico, eu trouxe um tipo de vinho que eu gosto muito, que é o vinho Tokaji, né? E esse vinho, ele tem, para mim, uma relação especial, porque eu o conheci, obviamente, a primeira vez em Budapeste, em 2011,
na minha lua de mel, e depois que eu descobri que ele era caro aqui, toda vez que eu vou a Budapeste eu trago alguns. Ele é caro aqui no Brasil. Então, Tokaji é uma região de terras vulcânicas que fica a nordeste, desculpa, da Hungria, tá? E lá é feito então esse vinho Tokaji. É um solo muito apropriado para a criação desse tipo de uva que eu vou mostrar para vocês depois. E tem dois rios muito importantes lá, que é o Bodrog e o Tisa, que eles garantem aqui a umidade necessária, e vocês já vão entender o motivo disso, né? Então, o Tokaji, ele é feito de uma uva que ela é, na verdade, doente, né, digamos assim, porque ela tem que ser infectada pelo fungo Botrytis cinerea, que, na verdade, é aquele fungo cinza, aquele mofo cinzento, né? E ele é responsável, então, pela concentração de açúcares ácidos e alguns sabores na baga da uva, né? Ele, na verdade, desidrata a uva. E para ele não apodrecer a uva, isso só não acontece se tiver uma combinação ótima de uma temperatura adequada e uma umidade adequada que oscila no decorrer do dia, motivo pelo qual ela é mais comum nessa região aí da Hungria, tá? Por isso que a proximidade com esses rios é bastante importante, tá? Na verdade, os vinhos Tokaji, que eu tenho dois aqui atrás, ele é um blend de algumas uvas, tá? A maior concentração é dessa uva chamada Furmint, mais de 2/3 do blend é dessa uva, tá? Que ela tem aí tons de maçã, pera, manga, pêssego e um pouquinho de mel. Isso é muito chique. E a segunda uva mais comum no blend é a uva de Ras Levelu e um pouquinho só, uma porção muito pequena dessa uva chamada Sarga Muscotali, tá? Fundamentalmente é um blend dessas 3 uvas. Em algumas regiões são cultivadas outras, mas no grosso são essas 3 uvas. E aí tem vários tipos de Tokaji que vão desde os mais secos até os mais adocicados, que são os mais famosos, né? O vinho da região de Tokaji, ele é famoso por ser um vinho de sobremesa, na verdade, tá? Então, há fundamentalmente 3 estágios dessa uva. A primeira seria uma uva que eles chamam de Azuberries, que seria uma uva bastante afetada pelo fungo. E o que é interessante é que ele gera o que nós chamamos de uma podridão nobre, né? De acordo com a umidade e a temperatura do local. Existem algumas bagas que não se infectam, que são chamadas saudáveis, e existem aquelas que são parcialmente afetadas, que não são as melhores para a cultura desse tipo de vinho, né? Um pouquinho de história. Então, ela, na verdade, esse vinho é considerado o primeiro vinho botrytizado do mundo, né? Desde do século XVII. Botrytizado vem justamente do termo que vem do nome do fungo, né? E essa senhorita aqui, que na verdade, foi a pioneira na cultura desse vinho em 1650. Nessa época, no século XVII, 27 comunidades deram o nome de Tokaji para os seus vinhos. Depois, no século XVIII, houve um aumento da popularidade desse tipo de vinho. Ele começou a ser bebido, então, nas cortes reais da Rússia e da França, tanto que Luís XVI cunhou aí o termo, disse que o vinho era o vinho dos reis, tá bem? Depois, no século seguinte, houve um surto de um outro fungo chamado Filoxera, que na verdade destruiu grande parte das vinícolas, e depois nós tivemos aí 2 guerras mundiais
com o controle soviético, né, no território da Hungria. A Hungria apanhou de tudo que é lado em todas as guerras. E os russos passaram, então, os soviéticos passaram a focar mais na quantidade em detrimento da qualidade desse vinho. E depois, no século XX, houve o colapso, então, da União Soviética, houve o Tokaji ressurgiu e alguns estrangeiros, em especial esses três, se juntaram e formaram aí a Companhia Real do Vinho Tokaji. Tá? O vinho ele é caracterizado em putonius, né? Putonius vem da tradução de cesta, de basket, né? Que na verdade esse vinho é feito de uma pasta dessas uvas que são adoecidas pelo fungo. E o número de putonius ou putônios seria a quantidade dessa pasta. Então, quanto maior putônios ou putonius, mais adocicado é o vinho. Atualmente só se pode colocar o rótulo de 5 ou 6 putonius. A gente encontra ainda no mercado 4, 3 putonius, mas fundamentalmente 5 putonius são 12 a 15% da pasta e 6 putonius 15 a 18% da pasta. Comprando um vinho 5 ou 6 putonius, com certeza ele vai ser bastante adocicado. Aqui nós temos um 6 putonius ou putonius, até hoje não sei como se fala isso, e aqui um 5 putonius ou putonius, e eles vêm nessa garrafa bonitinha aqui, normalmente de 500 ml. Tá? Uma delícia esse vinho, é bem adocicado, bem para o meu paladar infantil mesmo. Alguma pergunta sobre vinho, que eu não entendo nada? Ô, André, esse vinho é maravilhoso, né? É o melhor vinho de sobremesa que eu já tomei na minha vida. Sensacional. Muito bom. E tem uma vinícola muito famosa que faz o vinho lá também, né? Que é a Vega Sicília. Exato. A Vega Sicília, que é uma das maiores produtoras do mundo, né? Espanhola, ela que tem o vinho lá, os vinhos Bambambãs no Duero, eles têm uma vinícola lá também, e é impressionante esse vinho, uma delícia, viu? Muito legal esse vinho mesmo. Parabéns por ter falado dele aí. Um brinde, Andrezão, um brinde, né? Um brinde para você e para todos nós aqui. Um brinde para todo mundo. Valeu. Então vamos lá, vamos entrar no tema da aula, que é a neuralgia do trigêmeo, mais com foco na intervenção. Então, como introdução, ela é uma causa infrequente, mas muito importante de dor facial e é caracterizada tipicamente por episódios paroxísticos de dor do tipo choque, de curta duração, que são desencadeadas aí por estímulos táteis, tá bem? Ela é conhecida como doença do suicídio. No trial que eu fiz, que eu vou mostrar mais para frente, onde eu recrutei pacientes refratários ao tratamento medicamentoso, para comparar radiofrequências versus sham, 60% dos pacientes manifestaram desejo de morte durante o curso da sua doença. 60%. É muita gente. Tá? Alguns tentaram, inclusive. Né? Na minha amostra, eu acho que 15% tentou o suicídio, todos eles com medicamento. Tem uma incidência relativamente baixa, de 2,5 a 27 a cada 100 mil habitantes por ano. Posso dizer que no Brasil seria algo mais ou menos como 50 mil brasileiros por ano com a doença, e uma prevalência na vida de 0,3 a 0,7. É mais comum em mulheres, numa taxa de 1,7 para 1, é mais comum após os 60 anos, e há quem advogue que essa maior prevalência em mulheres se dá fundamentalmente porque a mulher ainda vive mais do que os homens e ela estaria exposta mais à doença quando comparado com o sexo masculino. Algumas questões anatômicas. Então, obviamente que o trigêmeo recebe esse nome porque ele tem 3 ramos, né? A sua primeira divisão, chamada de oftálmico, que sai pela fissura orbital superior aqui, a sua segunda divisão, que é o maxilar, que sai pelo forame rotundo, e a terceira divisão, que é o mandibular, que sai pelo forame oval, é o único nervo, o único ramo que sai pelo forame oval, e para quem faz prova do FIP, normalmente essa desgraça cai, justamente essa pergunta, qual que é o ramo que sai pelo forame oval.
Aqui nós temos uma imagem que conseguimos ver a fissura orbital superior, por onde sai V1, o forame rotundo, por onde sai V2, e o forame oval, que nem sempre é oval, vou mostrar mais para frente, que é por onde sai o ramo V3. Tá? Então, isso daqui é bastante conhecido, né? O trigêmeo é responsável pela sensibilidade da face dos 2/3 anteriores da língua, o terço posterior é de responsabilidade do glosso faríngeo, seios nasais, nariz e boca e a dura supratentorial. E também pela motricidade da musculatura massetérica, dos temporais, pterigoides, digástrico e o tensor do tímpano. Tá? A cavidade de Meckel, que vai ser extremamente importante quando a gente fala de intervenção, ele é um recesso aqui da dura mater, da fossa posterior para o aspecto posteromedial da fossa posterior. Tá? Então, aqui é uma foto real do nervo trigêmeo, onde a gente consegue ver o seu gânglio, o ramo V1 saindo pela fissura orbital superior, o ramo V2 saindo pelo forame rotundo, o ramo V3 saindo pelo forame oval. A gente já consegue ver aqui proximidade com o terceiro e quarto par. Então, obviamente que a lesão desses nervos é algo factível durante os procedimentos percutâneos. E o sexto par também pode ser lesado. Eu tenho um caso pessoal de uma paresia do abducente, que eu vou mostrar mais para frente, que foi com uma radiofrequência de V1 para um zóster. Aqui a gente consegue ver essa foto bem bonita da dura mater, né, aqui na cavidade de Meckel. Nós conseguimos também ver alguns brotamentos simpáticos entre os ramos, motivo pelo qual alguns pacientes, a minoria, pode ter alguns sintomas autonômicos associados. Isso pode confundir o diagnóstico com aquelas cefaleias neurodiformes. Há uma cisterna trigeminal, de fato, há um espaço subaracnoídeo na cavidade de Meckel, que tem um limite bastante variável. Normalmente 2/3 da cavidade é ocupada por essa cisterna trigeminal, e obviamente que isso tem comunicação com o espaço intratecal restante do corpo. Tá? Então aqui a gente consegue ver a membrana aracnoide, por transparência aqui a gente vê o trigêmeo lá dentro, uma foto bastante legal, bastante bonita. Aqui o forame oval, que como eu disse, nem sempre é oval, aqui seria a apresentação típica, que é ovalada, mas pode ser arredondado, pode ser em forma de D, e eventualmente pode ter até algumas espículas. E eventualmente isso daqui pode dificultar o reconhecimento fluoroscópico do forame oval, embora normalmente nós não temos essa dificuldade. Tá? Ramo a ramo, o ramo V1, que é o menor deles, como eu disse, ele sai pela fissura orbital superior aqui, e ele é localizado no seio cavernoso, junto com o óculo motor que eu falei para vocês, o troclear e também o abducente, tá bem? Então, tanto o V1 quanto o V2, eles caminham completamente ali no seio cavernoso. Novamente a mesma foto. Tem alguns ramos, como o ramo frontal, que vai ter os seus sub-ramos, o supratroclear e o supraorbital. Ramo direto de V1 é o naso ciliar, e isso aqui é muito importante, porque procedimentos ablativos, em especial a radiofrequência térmica, ele pode lesar o naso ciliar, o que vai acabar pode causar uma hipoestesia da córnea, eventualmente até com ceratite, e o nervo lacrimal. Então, aqui os principais que a gente vê, supratroquear e supraorbitar, e o lacrimal aqui, tá bem? O ramo maxilar, que ele sai aqui pelo forame rotundo, ele vai entrar, então, na fossa pitérico-palatina, ele passa acima do gânglio esfenopalatino, na fossa pitérico-palatina, de modo que quando a gente coloca uma agulha aqui dentro, não importa o volume que a gente coloque aqui, não há bloqueio de esfenopalatino seletivo, vai acabar banhando o ramo maxilar também. Inerva, então, o terço médio da face, a pálpebra inferior, mucosa da nasofaringe, seio maxilar, palato mole, tonsilas e os dentes superiores e gengivas superiores. Aqui a gente consegue ver novamente a relação do ramo maxilar com a sua proximidade junto aqui ao gânglio esfenopalatino. Tá? E aqui a área típica de inervação em laranja,
do ramo V2. Alguns ramos mais importantes, o nervo infraorbital, que é muitas vezes alvo de entrapment no foramen infraorbital, o nervo zigomático, o alveolar superior, que pode ser alvo de lesão em procedimentos odontológicos da arcada dentária superior, o nervo palatino maior, o nasopalatino e aqueles ramos gangliônicos para o nervo esfenopalatino, para o gânglio esfenopalatino. Tá? Então, aqui alguns mais importantes, como o infraorbital, aqui no foramen infraorbital, e o zigomático subindo aqui. Novamente, aquela relação que eu falei para vocês, então, há uma proximidade bastante importante aqui do ramo V2, do maxilar, junto com o gânglio esfenopalatino. Isso pode ser muito importante, porque isso pode confundir alguns bloqueios diagnósticos, principalmente para aquilo que chamamos de dor facial idiopática persistente, onde a gente faz um bloqueio do esfenopalatino e o paciente melhora. Isso pode ser decorrente do bloqueio do maxilar e, eventualmente, depois nós fazemos uma lesão muito mais circunscrita no esfenopalatino e o paciente não melhora. Então, tem que tomar cuidado com a interpretação desse bloqueio do nervo do gânglio esfenopalatino. Aqui em zoom. O nervo mandibular, que é o maior deles, ele tem uma raiz sensorial bastante espessa, bastante larga, e tem uma raiz motora bastante fininha. Né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, a raiz sensorial maior e a raiz motora menorzinha. Então, em alguns pacientes, é caprichoso nós estarmos muito próximo da raiz motora e termos estímulo motor, e não estarmos próximos da raiz sensorial e não ter estímulo sensitivo. Então, cuidado ao fazer, mesmo em V3, radiofrequência utilizando apenas estímulo motor. A gente vai conversar sobre isso quando falarmos de radiofrequência. Né? Então, é responsável o nervo mandibular pela inervação sensorial dos dentes e gengiva inferiores, da região temporal, aqui em azul, dos lábios inferiores, o terço inferior aqui do rosto e a parte anterior da orelha externa. E a inervação motora dos músculos mastigatórios, que eu falei anteriormente, e do tensor do tímpano. Né? Então, ele tem vários ramos. Do ramo do tronco principal, os ramos motores e o ramo meníngeo. Da sua divisão anterior, o massetérico, que é motor, os temporais profundos, que são mistos, o nervo bucal, que é sensitivo, o nervo pterigóide lateral, que vai inervar o músculo pterigóide, que é motor, e da sua divisão posterior, o auricular, que é sensitivo, o lingual, que é sensitivo, o alveolar inferior e o seu ramo mentoniano, que muitas vezes também são lesionados durante procedimentos dentários, cujo tratamento é muito mais difícil do que uma neuralgia trigeminal típica. Aqui é só os principais, o bucal, o mentoniano, passando aqui no foramen mentoniano, e o aurículo temporal, subindo na região temporal. Gosto muito dessa foto novamente, mostrando aqui o gânglio do trigêmeo, novamente V1 saindo pela fissura orbital superior, V2 entrando pelo forame rotundo, V3 pelo forame oval aqui. Com relação às características clínicas, normalmente são características inequívocas, são bastante fáceis de ser identificados, uma dor muito forte na distribuição trigeminal. Então, é muito importante isso, porque a neuralgia do trigêmeo, ela não extrapola a inervação trigeminal, não importa essa questão de reflexo trigêmeo occipital, isso não vai doer na região occipital. As dores são paroxísticas e as suas características principais, do tipo choque, pontada ou fisgada e desencadeadas por estímulos inóculos. Então, para o diagnóstico, essas três são extremamente importantes. A distribuição, o paroxismo e o fato de ter características inequívocas neuropáticas, como choque, pontada ou fisgada. Esse é um estudo, na verdade, que tem um baixo poder estatístico, mas mostrando aí que a maior parte dos pacientes tem a combinação V2 e V3, seguidos aí de V1, V2 ou V3 e V2 isolado,
depois V3 isolado, depois V1 e V2. Isso é raro de eu ver na minha prática clínica, V1 e V2, e apenas V1 em 4%. Eu não acredito que essa seja a configuração mais comum, não. Tá? Muito difícil, se eu vi 2 vezes essa combinação V1 e V2, foi muito. Com relação aos critérios diagnósticos, basicamente contemplam o que eu falei anteriormente, mas só para deixar aqui registrado os critérios diagnósticos da Associação Internacional de Dor de Cabeça, pelo menos 3 crises de dor unilateral, preenchendo B e C, ocorrendo em uma ou mais divisões do trigêmeo, sem radiação, além dessa distribuição trigeminal, dores com pelo menos 3 das seguintes características: paroxísticas, com duração de frações de segundos a 2 minutos, intensas, do tipo choque pontada ou fisgada, e precipitada, então, por algum estímulo tátil no lado afetado naturalmente. E, claro, desde que não seja explicada por outra doença da classificação, e normalmente não há uma evidência de dano neurológico. Quando eu falo dano neurológico, seria de distúrbios sensitivos de dormência ou parestesia propriamente dito. Quando isso acontece, normalmente é uma neuropatia trigeminal secundária, não é uma neuropatia trigeminal clássica. Tá? Nós temos algumas classificações possíveis. Essa é da Sociedade Internacional de Dor de Cabeça, que divide em clássica, com paroxismo ou com uma dor basal concomitante, uma neuropatia trigeminal dolorosa, que é o que a gente vê, por exemplo, no zóster agudo ou na neuralgia pós-herpética, ou pós-traumática, como, por exemplo, as secundárias a procedimentos odontológicos, em especial implantes ou extração dos últimos molares, as secundárias à esclerose múltipla ou a meningioma, chivanoma, coisa que o vale. E temos a classificação da Academia Americana de Neurologia, que eu gosto bastante, que tem a neuralgia trigeminal clássica, que tem a compressão vascular associada, a neuralgia trigeminal secundária, que tem um dano neurológico associado, e a neuralgia trigeminal idiopática, naturalmente, que não há uma causa específica para isso. Tá? Diagnóstico é feito de forma clínica, nós não dependemos de um exame de imagem para fazer diagnóstico. É importante que se faça uma ressonância, de preferência com corte fino, de 1 milímetro pelo menos, e com uma sequência CIS ou Fiesta, para a gente identificar melhor essas compressões. Então, a gente consegue ver alterações desmielizantes da esclerose múltipla, conseguimos ver lesões expansivas usualmente benignas, como chivanoma ou meningioma, e conseguimos ver, então, as compressões vasculares, que elas não são nem condição necessária, nem condição suficiente para a origem da doença. Aqui, uma paciente com um meningioma bastante exuberante, comprimindo o nervo trigêmeo. Tá? Então, no consenso europeu, a sugestão de uma eletroneurobiografia. Eu, particularmente, não peço esse exame, não acho que agrega no diagnóstico, salvo em raras exceções. Falando um pouco, então, do tratamento, então, naturalmente, que nós vamos iniciar o tratamento com medicamento das classes dos anticonvulsivantes, e nós sabemos que, pela fisiopatologia, inclusive o Ralph Baron, ele postula isso para outras dores neuropáticas, que as dores paroxísticas elas têm melhor resposta com os bloqueadores de canal de sódio. E a neuralgia do trigêmeo é o exemplo clássico disso, onde a carbamazepina e a oxcarbazepina são as primeiras, as drogas de primeira escolha. Embora os trials são pequenos, são 4 trials que acumulam nem 150 pacientes e mostram aí um bom efeito em 58% a 100% dos pacientes, com um NNT, que é o Number Need to Treat, extremamente interessante, abaixo de 2, né? A cada 2 pacientes que a gente, menos que 2 pacientes que nós tratarmos, um vai ter melhora, então muito menos que 2, na verdade. Porém, um NNH, que é um Number Need to Harm, também, infelizmente, bastante alto. De 3 para efeitos colaterais menores,
né? Então, a cada 3 pacientes, um vai ter um efeito colateral menor, e de 24 para um efeito colateral importante, né? Então, é uma droga, de fato, com um perfil de efeito colateral bastante desfavorável. Dose usual de 200 a 1.200 miligramas por dia, divididos aí em 2 a 3 tomadas. Nós temos a apresentação de liberação regular e de liberação retardada, né, que é o Tegretol CR, que a gente usa 2 vezes ao dia. E a gente poderia passar o dia falando de efeito colateral de carbamazepina aqui. Os mais comuns seriam sonolência, tontura, náusea, leucopenia e muito cuidado com o Steven Johnson, tá? Que é uma droga que também pode fazer isso. Não tanto quanto a lamotrigina, mas pode fazer isso. Outra questão muito importante aqui seria a síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético, né? O primeiro diagnóstico que eu fiz disso com carbamazepina, na verdade não foi eu que fiz, era a mãe de uma médica, e a mãe estava bastante sonolenta e ela estava atribuindo, nem me comunicou, ela estava atribuindo isso ao uso da medicação, e essa senhora estava com sódio de 115 quando ela foi ao pronto atendimento. Acho que ela só não convulsionava porque ela estava com anticonvulsivante. Então, tem que monitorar sódio desses pacientes, porque a carbamazepina é doida para fazer uma hiponatremia. Os estudos mostram aí, congruente, corroborando com o que eu falei anteriormente, 27% dos pacientes em uso de carba vão, então, ou diminuir a dose a ponto que o controle doloroso fica ineficiente, ou suspender o uso devido ao surgimento de efeito colateral. E essa incidência é um pouquinho menos comum com a sua prima aqui, a oxcarbazepina, 18%. Outras drogas que podem ser utilizadas, o baclofeno, que é um agonista de receptor GABA-B, estudo com 20 pacientes com doses cavalares, aqui de 40 a 80 miligramas por dia. O paciente melhora a sua dor, mas também não consegue andar de tanta fraqueza. Tendo alívio da dor em 7 dos 10 pacientes tratados com baclofeno e 1 dos 10 pacientes tratados com placebo. Um estudo bastante antigo, com baixo poder estatístico. Mas é uma droga que a gente pode associar. A lamotrigina, que também é um bloqueador de canal de sódio, um estudo aí com 15 pacientes, com uma dose aí gigantesca de lamotrigina, 400 miligramas por dia, benefício aí em 11 desses 15 pacientes. Se formos optar por lamotrigina, lembrar de começar com doses muito baixas e escalonar gradativamente, porque essa droga é doida para fazer um Steven Johnson, principalmente se começarmos com doses altas. Então, eu começo com 25 miligramas e aumento a cada semana, e é muito difícil o paciente tolerar essa espera, tá? Mas é uma droga que a gente pode utilizar principalmente quando a carbamazepina produz um efeito colateral muito significativo. Essa é a única droga estudada que foi mais eficaz que a carbamazepina, um agonista dopaminérgico chamado pimosida, mas a gente praticamente não usa aqui, usei 2 vezes. Ela tem muito efeito colateral, mas muito mesmo. Então, nesse estudo aqui, bastante antigo, de 89, aqui, nessa curva, nós vemos aqui a pimosida comparado com a carbamazepina, depois um tempo aqui de washout, e depois inverte, e a pimosida segue sendo mais eficaz que a carbamazepina, mas tem muito efeito colateral. O paciente fica extremamente sedado, pode ter arritmia, e principalmente tem efeitos anticolinérgicos importantes e com sintomas extrapiramidais também importantes. A pregabalina, que é um bloqueador da subunidade do canal de cálcio, que não é a melhor opção para esse tipo de patologia, né, justamente pela sua característica de paroxismo. Então, tem estudos aqui em monoterapia ou em combinação, mostrando redução da dor. Isso pode ser usado principalmente em combinação, mas não é. Nem a pregabalina, nem a gabapentina são as melhores medicações para a neuralgia do trigêmeo. Em casos de dores extremamente agudas, nós temos fundamentalmente 2 opções. Uma delas seria a infusão endovenosa de fenitoína, e esse estudo aqui mostrando
melhora de 80% 90% das crises, mas com uma dose bastante alta de filitoína, de 10 a 15 miligramas por quilo, né? Então, uma dose bastante alta, com uma administração aí em 30 a 60 minutos. E a outra opção, mais tranquila, seria o BSV, né, o bloqueio simpático venoso. Aqui a gente vê um estudo randomizado com 5 miligramas por quilo de lidocaína. A gente percebe, de fato, que o baseline não são dores excruciantes, 6,2 no grupo da lidocaína e 5,45 no grupo placebo, mas mostrando aqui uma redução bastante importante das dores, principalmente no curtíssimo prazo. Então, serviria fundamentalmente aqui para a retirada do paciente de uma crise. Tá? E quando o paciente se mantém refratário ao tratamento medicamentoso ou quando o paciente tem muito efeito colateral, está indicado, então, os procedimentos intervencionistas, que nós temos algumas opções, os principais, a radiofrequência e a compressão percutânea por balão. Tá? Ambos baseiam-se na localização fluoroscópica, claro que pode ser tomográfica, mas usualmente fluoroscópica, através de uma visão submentoniana do forame oval, né? Então, aqui a gente consegue ver, nesse cartoon aqui, o forame oval. Aqui nessa imagem, fundamentalmente photoshopada, a gente vê o forame oval bem clarinho aqui, nem sempre é assim. Aqui o forame oval. Essa estrutura aqui é muito importante, que é a borda posterior do clivus, que é uma estrutura, uma região a não ser ultrapassada, é um limite de segurança aqui da cavidade, porque, obviamente, mais posterior aqui, nós temos estruturas tronculares, isso aqui é bastante perigoso. Tá? Então, não ultrapassar a borda posterior do clivus. Falando primeiro sobre a compressão percutânea por balão, que foi desenvolvida em 50 com o objetivo, sabe-se Deus por quê, de descomprimir o nervo. Tá? Não sei se eles tinham o objetivo de colocar o balão entre o conflito vascular, e nem aí que está o conflito vascular. O fato é que, muito tempo depois, fizeram um link dessa dormência pós-procedimento com alívio da dor, e depois, em 1996, foram desenvolvidas agulhas mais rombas, que diminuiu aí bastante a incidência de lesões de nervo, não só do trigêmeo, mas também de pares cranianos, e a técnica passou a ser mais aceita e mais difundida. Fundamentalmente, o mecanismo de ação é uma lesão isquêmica de todos os ramos trigeminais. Ele pega fundamentalmente fibras mais grossas, preservando um pouco mais as fibras amielínicas, comparando com a radiofrequência, o que por isso pode provocar menos a perda do reflexo corneano por lesão do nado ciliar. Tá? Normalmente, eu faço isso sob anestesia geral. Aqui foi um caso que eu fiz sob sedação, aqui a gente consegue ver o guedel. Então, numa visão submentoniana, onde a gente vai dar um oblíquo para baixo, que é o que vocês estão vendo aqui, e depois o oblíquo ipsilateral, aqui a gente consegue, começa a ver aqui o forame oval, não tão bonito como naquela imagem photoshopada, mas fundamentalmente é assim que a gente vê, aqui um pouquinho mais aberto. Eu entro, então, com uma agulha de hack tipo Quink 22 gauge para anestesiar o trajeto, porque a agulha do procedimento em si ela é 14 gauge, ela é bastante espessa. Tá? Eu anestesio, inclusive, dentro da cavidade de Meckel. Faço uma ressalva, lembrar que aqui nós temos cisterna trigeminal, então cuidado com o hack total aqui, mas eu anestesio, inclusive, o próprio nervo trigêmeo. Aqui, a agulha de hack dentro da cavidade de Meckel. Depois, eu volto na mesma imagem e nós vamos entrar, então, aqui a agulha de insulina, marcando o ponto de entrada. Eu vou entrar com uma agulha 14 gauge, que é uma agulha bastante espessa. Deixa eu voltar aqui para falar uma coisa importante. A gente está vendo aqui a minha agulha entrando na cavidade de Meckel. Aqui está a borda posterior do clivus e aqui está a entrada do forame oval. Aqui está a asa do esfenoide. Perceba que nós não estamos com um perfil verdadeiro. A gente está vendo aqui 2 meatos auditivos aqui, toda essa base aqui desalinhada.
tá? Então, é muito importante que a gente enxergue um perfil verdadeiro para saber a profundidade exata da nossa agulha. Então, por exemplo, aqui está um perfil completamente desalinhado, onde parece que está a minha agulha. Quando eu alinho isso daqui, a minha agulha, na verdade, está aqui. Então, muito cuidado e vejam e obtenham um perfil verdadeiro, que pode ser com a escopia ou pode ser simplesmente mexendo na cabeça do paciente. Tá? E aqui eu vou colocar um catéter de Fogert de número 4, que cabe, então, ele é pré-fabricado para 0,75 ml, e vou injetar a minha substância contrastante, que deve ser, obviamente, completamente estéril. Não use contraste aberto aqui, porque esse balão pode romper, isso vai extravasar direto para a cisterna trigeminal. Então, muito cuidado com meningite aqui, não use contraste aberto, principalmente hoje em dia, onde está faltando bastante contraste no mercado. Então, a gente consegue ver aqui a forma de pera. Isso significa o quê? Significa que o balão ele encontrou as bordas da cavidade, tá bem? E ele está se insinuando para a fossa posterior, tá? Isso denota uma compressão efetiva do gânglio do trigêmeo, tá? Então, aqui tem um vídeo formando a pera, tá? Nós temos outras formas, como essa pera invertida, não é ideal. Esta forma em halter é bem aceitável, porque ela denota a mesma coisa, né? Ocupou a cavidade e está se insinuando para a fossa posterior. E o que a gente não quer, na verdade, é esta forma arredondada, porque isso significa que o balão foi insuflado, não encontrou borda nenhuma e não vai comprimir a contento o trigêmeo. Talvez isso seja causado por uma cavidade um pouquinho mais volumosa do que a usual, tá? Aqui, normalmente, apenas alguns vídeos ilustrativos. Pera à direita e halter à esquerda. Os estudos com balão são extremamente frágeis. Esse é um estudo com 50 pacientes, mostrando aí 86% dos pacientes satisfeitos, há um alívio imediato da dor em 96%, uma recorrência de 30% aí em 3 anos. Tá? Nenhum caso de reflexo, de abolição do reflexo corneano. Existem alguns estudos que mostram a mesma coisa, mostrando que a forma em pera é aquela que melhor se correlaciona, principalmente com alívio da dor no médio e longo prazo, comparando com as outras formas. Tá? Então, é muito importante que nós tenhamos aí uma forma do tipo pera, ou pelo menos em halter. Aqui é como a coisa funciona do ponto de vista de compressão. Uma do tipo pera aqui, a outra aqui, e o halter desta forma. Tá? Poderíamos até usar um Fogert acima do 4, mas para isso nós precisaríamos de uma agulha de 12 gauge, né? Que o kit vem com uma agulha 14 gauge e um balão do número 4. Né? Se a gente quiser usar, por algum motivo, um paciente que não consiga esse formato de pera, e nós atribuirmos isso a uma cavidade muito grande, poderíamos até usar um Fogert maior, mas para isso precisaríamos de uma agulha maior, porque o Fogert 5 não passa na agulha 14 gauge. Existem alguns estudos também de baixo poder estatístico, comparando de 1 até 7 minutos, retrospectivamente, mostrando que tempos acima de 60, 90 segundos só aumenta a desestesia, só aumenta a dormência, não há aumento da eficácia do procedimento. Motivo pelo qual, a rigor, eu comprimo isso por 60 segundos. Tá? Complicações são várias, as mais comuns seria dormência de fato, que eu nem coloco isso para o paciente como uma complicação, principalmente no curto prazo, eu coloco como efeito desejável, tá? Fraqueza do masseter, meningite e lesões de pares cranianos que eu citei anteriormente. Sobre a radiofrequência do trigêmeo, que também ela tem a mesma abordagem, uma abordagem através do foro oval por uma visão submentoniana fluoroscópica, tá? Então a agulha vai entrar através, ela vai naturalmente perfurar V3
eu já tive aí pelo menos uns 3, talvez 4 procedimentos onde eu canulei V3, por mais que eu avançasse a agulha, eu não conseguia V2, que era o meu objetivo nesses procedimentos, e eu tive que repuncionar. Então, aqui é uma técnica relativamente tranquila, desde que nós identifiquemos aqui o forame oval. Nós vamos entrar numa visão coaxial em túnel e nós vamos entrar aqui na cavidade. Do ponto de vista fluoroscópico, é impossível nós determinarmos em qual ramo a gente está apenas pela visão no raio-x, embora a gente tenha a gente acerte razoavelmente pela profundidade que a gente está, mas é preciso fazer estímulo sensitivo obrigatoriamente. Aqui a mesma coisa que eu falei anteriormente do perfil verdadeiro, né? Então aqui totalmente desalinhado, a gente vê a agulha aqui, e quando a gente alinha, a agulha está um pouquinho menos profunda do que anteriormente. Então é importante termos um perfil verdadeiro. Aqui uma dica: a maioria dos procedimentos a gente faz, obviamente, para V2 ou V3, e aí a gente consegue entrar na cara do gânglio aqui, da cavidade, perdão, do forame oval, sem maiores dificuldades, né? Enquanto para V1, uma vez que V1 ele vai estar muito medializado e superior, eu entro, então, fora de túnel, lateral e inferior. Aqui está meu ponto de entrada. V2 e V3 eu vou reto, e V1 eu vou, então, superomedial, porque eu vou achar esse ramo superomedialmente. Tá? Então, um pouquinho fora de túnel, uma punção um pouquinho mais desafiadora. V1 vai estar bem profundo na cavidade, e V2, V3 vai estar bem no começo, e V2 um pouquinho na frente. Então, normalmente, o que eu faço quando eu quero V3? Eu estou bem no comecinho aqui, eu já ligo o estímulo motor, 0,1, 0,2 de estímulo motor, eu espero o paciente acordar e faço o estímulo sensitivo. Quando eu quero V2, o que eu faço? Eu desço o estímulo motor em 0,3, eu vou avançando essa agulha até que eu perca esse estímulo motor. Normalmente, aí eu acordo o paciente e eu estou em V2. Aqui, um estímulo motor de vez. Esse era um procedimento combinado com esfenopalatino. Tá? Então, V3, a gente tem um estímulo motor, é o único que a gente tem um estímulo motor. Tá? Muito cuidado, embora isso não venha de nenhum dado científico, isso é uma extrapolação de um substrato anatômico, porque quando a gente está ainda fora da cavidade, naturalmente que a gente já está em V3, porque V3 sai pelo forame oval. É muito mais interessante fazermos uma radiofrequência no gânglio do que na raiz. Então, nós sabemos, por experiência, que que radiofrequência de raiz, ela cursa com mais desestesia do que uma radiofrequência de gânglio, né? E a nossa maior preocupação aqui é a ocorrência de anestesia dolorosa, que eu vou falar mais para frente. Não há um protocolo clássico e pré-estabelecido de lesão, tá? Quando a gente vê a maioria dos livros, que são capítulos mais antigos, os autores faziam lesões escalonadas, começando em 60 graus durante 60 segundos, aumentando 5 graus, sempre testando entre as lesões. Eu não faço dessa forma. Sempre testando entre as lesões. Então, você faz 60 graus, acorda o paciente, testa. Você só vai parar de aumentar a temperatura quando o paciente começar a ter hipoestesia. Para isso, você vai ter que ter a paciência necessária para acordar o paciente e, inclusive, confiar nessa avaliação do paciente, que ele vai estar acordando e tendo que dar essa resposta a um estímulo que normalmente a gente faz com agulha ou com gás. Esse é um estudo sul-coreano que ele coloca numa curva Kaplan-Meier várias temperaturas retrospectivamente, mostrando então que a melhor relação custo-benefício entre melhora da dor e ocorrência de desestesia seria 75 graus, motivo pelo qual foi essa temperatura em lesão única que eu usei no meu trabalho. Tá bem? Esse é o maior estudo que nós temos, que é o estudo do Campolatti,
que eu sabe-se Deus onde, ele achou 1.600 pacientes para fazer radiofrequência do trigêmeo. E a avaliação retrospectiva dele foi de um alívio imediato de 97,6% da dor e, pegando aqui em 10 anos, uma recorrência da dor de 50% e em 20 anos de 60%. Em verde, os pacientes que foram repetindo os procedimentos à medida que essa dor recidivava, mostrando aqui manutenção da alta eficácia desse procedimento. As complicações vindas aí desse estudo, com o viés de que é um estudo retrospectivo, então muita complicação vai passar despercebida, anestesia dolorosa, perda do reflexo corneano, ceratite, disfunção macetérica, que é muito maior do que 4,1%, e paralisia do óculo motor. Quando a gente pega os guidelines do Benelux, que eles republicaram isso um pouquinho antes da pandemia, a gente percebe que esses procedimentos, todos eles, para a radiofrequência do trigêmeo, têm um grau de recomendação muito baixo, porque não há estudos bem controlados a respeito disso. Devido a isso que eu fiz o trabalho, comparando a radiofrequência térmica versus sham, é uma amostra pequena, né? Foram 30 pacientes randomizados num grupo de radiofrequência térmica versus um grupo sham, né? Então, no grupo sham, o paciente foi puncionado, foi estimulado o ramo do trigêmeo afetado, aí o paciente voltou a dormir, foi novamente sedado, aí foi aberto o envelope e eu, fora da sala, foi feita lesão ou não. Obviamente que isso teria muita dificuldade de passar no crivo ético e também no meu crivo moral. Então, a alternativa que eu tive foi, após um mês, eu permiti que os pacientes mudassem de braço, caso assim desejassem. Então, o paciente, sem saber, o paciente estava cegado, eu também estava cegado, ele poderia mudar de braço, ele faria a radiofrequência se ele tivesse feito o sham e faria o sham se ele tivesse feito a radiofrequência. Resultados aqui bastante interessantes. Aqui em azul, o grupo tratado com radiofrequência, com uma melhora aqui absurda logo no primeiro dia, com a dor voltando aqui um pouquinho no final de 12 meses. E perceba como no grupo sham, a média da dor caiu aí para 6. Por quê? Porque, surpreendentemente, na minha opinião, 20% dos pacientes submetidos ao sham, 20%, tiveram sua dor zerada durante os 12 meses de segmento. Os 12 meses. Não fiz nada além da punção e esses pacientes melhoraram. Eles saíram de EVA 9 a 10 com 1.200 miligramas de carbamazepina para EVA 0 durante 12 meses de segmento. Por isso que o EVA aqui no grupo sham, ele caiu aqui para 6. E depois que os pacientes foram permitidos trocar de grupo, o grupo sham, que na verdade acabou virando o grupo radiofrequência também, teve a sua curva semelhante. Da mesma forma, aqui a redução do uso da carbamazepina, evoluindo do mesmo jeito. Tá? Esse é um gráfico um pouquinho mais chato, mas eu acho extremamente importante. Tá? Porque o paciente ele não quer saber se a média de dor dele vai cair, se a média do procedimento cai 60%, 50%. Ele quer saber, na verdade, qual a chance dele ficar bem. Né? E me colocando no lugar do paciente, e por isso que eu fiz esse desfecho, o que eu quero se eu tivesse uma neuralgia do trigêmeo? Eu quero, de duas uma, ou uma ausência total de dor, ou uma dor leve. Nada acima disso. Então, a probabilidade do paciente ter ausência total de dor fazendo a radiofrequência é de 80%, subindo aqui a 100% em alguns momentos, vindo aqui a 80% novamente. A probabilidade dele ter uma dor leve é de 20%, oscilando um pouquinho para menos, eventualmente um pouquinho para mais. Tá? E a probabilidade dele ter uma dor excruciante fazendo a radiofrequência é muito baixa em todo o segmento do trabalho. Então, esse tipo de desfecho
que eu gostaria de ver mais nos trabalhos, ao invés da média de EVA. Tá? Gostaria de ver qual que é a probabilidade do paciente ficar bem. Então, se a gente for extrapolar para um paciente com dor lombar, o que eu quero se eu tivesse dor lombar? Eu quero pelo menos um Oswestry abaixo de 20, que é incapacidade leve. Não adianta a média da dor cair 20%, 30%. O que eu quero mesmo é conseguir fazer as minhas coisas. Né? E a gente vê muito pouco isso nos trabalhos. A gente vê mais EVA. Aqui, tenho certeza que o Mil vai perguntar disso para mim. Ele já está mal intencionado. Então, tem alguns estudos adressando, então, a radiofrequência pulsada. Esse é um estudo do Erdini, que é um turco. Aqui, ele pegou pacientes com neuralgia do trigêmeo. Em azul, foram submetidos à radiofrequência térmica, com uma melhora importante da dor. E em verde, a radiofrequência pulsada, esperou aqui 3 meses, aqui ele cansou e fez térmica em todo mundo. Né? Então, aqui a radiofrequência térmica, eu tenho uma opinião bastante polêmica a respeito disso. Para mim, a radiofrequência pulsada ela não funciona para a neuralgia do trigêmeo. Tá? Aqui é outro estudo, um estudo comparando a radiofrequência térmica também versus pulsada, mostrando que no segmento aqui de 4 meses, 25% dos pacientes submetidos à radiofrequência pulsada estavam bem, versus 83% dos pacientes submetidos à radiofrequência térmica. E se a gente for lembrar do trial que eu fiz, o Chan do meu trabalho, 20% ficou bem em 12 meses. Então, a radiofrequência pulsada está competindo muito mais com o meu Chan do que com a radiofrequência térmica. Tá? Essa é a minha opinião, tenho certeza que o Mil vai me azucrinar com isso. Tá? Existem alguns trabalhos comparando radiofrequência pulsada de baixa e alta voltagem. Então, uma média aqui de 71 volts para o grupo de alta voltagem, 36 volts para o grupo de baixa voltagem, mostrando aqui a porcentagem de pacientes com alívio acima de 50% da dor muito maior no grupo de alta voltagem. Isso daqui, na minha opinião, muito provavelmente se dá por quê? Porque no grupo de alta voltagem há picos de temperatura, então a máquina eleva a temperatura da radiofrequência, ela identifica isso e corta a corrente, e ela vai fazendo esses spikes de temperatura, e por isso que a alta voltagem é melhor que baixa, é porque ela tem um Q de radiofrequência térmica. Quando a gente fala um pouquinho de complicação, é claro que isso vai depender muito da expertise de quem faz. Eu, felizmente, não vivo mais a era, nunca vivi, na verdade, a era do glicerol, da risotomia para o glicerol, da neurólise. A radiofrequência teria um pouquinho menos complicação com relação ao balão, porque o balão tem muita hipoestesia, seria a principal diferença. Tá? Os estudos comparativos com balão e radiofrequência, eles mostram os mesmos resultados, inclusive na duração do alívio da dor. Inclusive, a gente tem um estudo publicado pela USP há alguns anos, mostrando também bons resultados. Quando a gente compara as duas técnicas com relação à complicação, esqueça azul aqui, que é glicerol. Então, vermelho é a radiofrequência e verde é compressão por balão. Então, a gente vê desestesia mais comum aqui, menor, mais comum com balão, uma dormência muito mais comum com balão, parestesia mais comum com balão, e o que a gente vê mais comum com a radiofrequência seria fundamentalmente, nem lembro agora, fraqueza muscular também é parecido, desculpa. Então, é mais comum as complicações com balão mesmo. Uma coisa importante, é comum reativação de herpes simples após esse tipo de procedimento. Então, quando o paciente, você fizer um procedimento desse, o paciente ligar, estou com lesão de boca na pele, nem sempre é mordedura, porque às vezes o paciente morde mesmo, né, porque fica dormente. Peça uma foto que muitas vezes é herpes simples. Inclusive, uma conduta que eu não acho absurda, acho racional, é no paciente que tem o histórico de herpes simples, fazer um tratamento profilático, não precisa começar muito antes, um dia antes, com antiviral,
já está ok, tá? Falando sobre complicações, aqui são todas complicações minhas. A radiofrequência térmica que eu falei no começo da aula, a 65 graus. Perceba nesse olhar aqui desse senhor como ele não consegue abduzir o olho, né? Então teve uma paresia do abducente que foi então revertida completamente após 4 meses. E a queixa dele é que ele não conseguia jogar bocha, porque ele perdeu a noção de profundidade. Hematomas, que pode acontecer, então cuidado, inclusive, para não perfurar a mucosa. Há técnicas que com 2 luvas, onde a gente coloca um dedo dentro da boca para detectar se houve uma perfuração de mucosa. Eu não faço assim. E aqui uma lesão, uma punção arterial, onde a paciente, logo no intraprocedimento, já fez um hematoma significativo. Tá? Como eu falei anteriormente, esse balão pode estourar, não é raro disso acontecer. Então, aqui o balão estava insuflado, ele teve uma perda súbita da resistência, eu acabei batendo um raio no reflexo e a gente conseguiu ver aqui este contraste sendo extravasado aqui para dentro da cisterna trigeminal. Tá? Depois eu coloquei outro balão e foi tudo ok. Mas não use, então, nenhum contraste que tenha possibilidade de contaminação. Esse é outro paper que a gente acabou publicando. Esse aqui eu achei muito legal. É um trabalho em equipe bastante interessante, que a gente publicou na mesma revista, na PEMENTS, na mesma semana do trabalho da radiofrequência. Essa é uma paciente bastante emblemática, tem 65 anos, e ela, na verdade, agendou uma telemedicina numa sexta-feira, 5h30 da tarde, de urgência. Eu a atendi, ela estava com uma dor excruciante, uma paciente do interior de São Paulo, e a verbalização dela era a seguinte: ou me trata ou me mato, não aguento mais. Essa paciente já tinha sido submetida a uma descompressão cirúrgica, ela evoluiu com uma infecção de sítio cirúrgico, ela operou mais 3 vezes, ela tinha feito mais uma radiofrequência e um balão em outro serviço, tudo sem melhora. Eu internei essa paciente, teimei, fiz um outro balão sem melhora. Pedi uma ressonância, mostrou então uma fibrose em toda a extensão do trigêmeo na cavidade médica. Todo fibrosado, envolto por fibrose. Então, não tinha outra alternativa, discuti com o neurocirurgião, não queria mexer de jeito nenhum. Tentei ferritoína, fizemos de tudo e nada melhorou. Então, a alternativa foi estimulação trigeminal. E aí nós temos alguns problemas na estimulação trigeminal. Primeiro que nós não temos eletrodos apropriados, né? O eletrodo de estimulação medular, que muitas vezes é adaptado, ele é muito grosso, e a fixação dele, que normalmente é na punção lateral à rima bucal, ela gera muita migração, né? Assim, beira 50% a taxa de migração de um eletrodo adaptado para trigêmeo. Então, aqui, o que nós fizemos? Nós fizemos um trial com uma punção convencional, tá? Ao invés de colocarmos um eletrodo de estimulação medular, nós colocamos um eletrodo de estimulação de DRG, de gânglio da raiz dorsal, lembrando que o gânglio trigeminal, ele é uma estrutura, entre aspas, análoga ao gânglio da raiz dorsal, porque ele contém o corpo celular do primeiro neurônio, é uma estrutura periférica, né? Além do que, obviamente, que o eletrodo de DRG ele é muito mais fino do que o eletrodo de estimulação medular. Então, aqui a gente consegue ver, inclusive, o eletrodo saindo pelo poros trigeminares. Nós fizemos, então, aqui, desculpa, um trial durante 5 dias com a paciente internada, ela ficou zerada da sua dor, tá? Zerada da dor. No 5º para o 6º dia, então, nós levamos de volta essa paciente para o centro cirúrgico e nós fizemos uma abordagem diferente. Então, foi feita uma incisão gengival aqui, tá bem? Foi dissecado até a região do maxilar. Nós fizemos uma punção intraoral, então aqui a gente já agrega um risco ao procedimento, que é o risco, obviamente, infeccioso. É claro que nós fizemos aí uma asepsia
vigorosa com cloroxidina aquosa aqui, mas mesmo assim há um risco inequívoco de infecção. Mantivemos essa paciente com clindamicina durante 10 dias no seu pós-operatório. Então, a punção foi intraoral, tá? Aqui mostrando a punção intraoral. E nós fixamos, então, parafusamos uma plaquinha em L, um bucomaxilo me ajudou nessa tarefa aqui, uma plaquinha em L, e nós deixamos essa aletinha aqui, tá? O Nauer, que vocês conhecem, ajudou também bastante aqui em pensar nessas abordagens. E nós fixamos o eletrodo nessa aleta dessa placa em L, né? De modo com nylon 3 zeros, de modo que esse eletrodo é bastante reduzido, tá? Depois nós tunelizamos esse eletrodo para a região aqui temporal, por baixo do zigoma, tá bem? Aqui a gente vê o eletrodo saindo. Aqui uma reconstrução 3D, mostrando o eletrodo fixado aqui e passando por baixo do arco do zigoma. Aqui, se passar por cima, tem muito risco de pegar o facial, tá? E depois nós, obviamente, continuamos a tunelização para a região occipital e descemos para a loja do gerador, que a paciente optou pela região lombar, tá? Mas seria factível colocar na região supraclavicular, inclusive mais fácil, porque nós tivemos que virar essa paciente para fazer o resto da tunelização, tá? E aqui, fechadinho, tá? Aqui a reconstrução 3D mostrando o eletrodo entrando aqui na cavidade de Meckel pelo forame oval e saindo e se insinuando aqui no poros trigeminalis. Nessa mesma imagem de reconstrução 3D com outro método, mostrando aqui a tunelização e o eletrodo quadripolar do DRG. Mesma coisa aqui, e um desenho mostrando como que ficou o eletrodo extrapolando aqui, se insinuando pelo poros trigeminalis, e aqui o nosso padrão de estimulação. Tá? E essa paciente, na época dessa publicação, ela tinha 3 meses de seguimento, com EVA 0. Quando nós apresentamos no Congresso de Budapeste mês passado, tinha 6 meses, e agora está com 7 meses de seguimento com EVA 0, uma técnica aí bastante interessante. Completando e finalizando a aula aqui, nós temos, obviamente, já aí mais para a cavalaria, que é a descompressão cirúrgica, mostrando aí excelentes resultados, né? Então, a descompressão cirúrgica é uma técnica extremamente elegante do tratamento, uma cirurgia muito bonita, que nós reservamos aí para pacientes com baixo risco perioperatório, né? Não uma idade limite para isso, mas fundamentalmente abaixo de 60 anos eu penso bastante em cirurgia, acima de 70 já penso menos, e se o paciente tiver mais comorbidades associadas, eu vou tirando pontos da cirurgia e vou pensando mais em procedimentos percutâneos. E é, obviamente, o tratamento que tem menor chance de lesões disestésicas, de complicações disestésicas, mas pode ter algumas complicações graves, como principalmente hipoacusia. Alguns pacientes já vieram para mim com assimetria de face e, obviamente, que é uma cirurgia um pouquinho mais agressiva, tem uma incidência um pouquinho maior até de mortalidade perioperatória. E eu estou à disposição para as 4 perguntas de Alexandre Mil. Parabéns, André. Maravilhoso, você abrangeu tudo com brilhantismo, viu, meu amigo? Muito, muito obrigado aí, fantástico. E a gente sabe, todos nós tratamos de dor aí, é um paciente que a gente não tem como esquecê-los, né? A estatística, a gente, dentro do consultório, são muito marcantes para a gente. Como um paciente oncológico, mas a trigeminalgia ela é muito característica, né? Mexe com o emocional, mexe com, sei lá, com a vida do paciente. E outra coisa, André, às vezes o paciente não demonstra aquela dor tão intensa, ela nem é tão intensa, mas emocionalmente ela abala muito o paciente, né? Ele vai ficando cansado e você vê que ele já não é mais a intensidade, é a presença da dor que vai minando ele no dia a dia. É uma coisa diferente, a gente vê isso muito. Eu vou me dar ao luxo aqui de começar algumas perguntas antes do 1000, viu?
O Mil já anunciou as perguntas. O Bernardo parece ter uma lista de... Você está subestimando só o Mil. O Bernardo tem 20 perguntas na manga para você. A Cecília mais umas 15 aí. Mas eu queria te falar, na verdade, é um comentário, eu não sei o que vocês entendem assim também, acredito que seja legal todo mundo falar um pouco. Eu vejo assim também, André, cada trabalho desse que a gente vê sobre trigêmeo usam muitos parâmetros diferentes um do outro. Então, Sim. quando você fala assim, a radiofrequência pulsátil ou pulsada não funciona. São parâmetros totalmente... Cada um usa um parâmetro. Cada um tem sua maneira de fazer. A gente tem um padrão, mas aquele do Irvine, ele usou aquele padrão que vem de fábrica, 2 minutos e 30, 20 milissegundos, 2 Hz, 45 volts. Ele fez isso, né? Eu acho que isso daí é muito ruim mesmo. Nem sei que ponta ativa ele usou, não sei nada, né? Não sei quais ramos. A comparação é tão complexa, porque é muita dificuldade de você jogar tudo no mesmo pacote. Mesma coisa, vou mais longe, o balão, que é uma coisa tão simples. Você falou que você usa 60. Eu usei, todo mundo aqui já fez um pouco de tudo. Você também, meu amigo, com certeza. Nós já fizemos mais tempo, menos tempo, dentro de uma média mundial aí de segurança. E hoje eu uso 50 segundos. Eu marco 50, quem está comigo na sala sabe disso, eu uso 50 segundos. Então, eu tenho menos desestesia. Isso não quer dizer, você entendeu? Então, é isso que eu estou falando, são tantos parâmetros diferentes, meu amigo, que eu acho a grande dificuldade de você falar. Eu entendo as dificuldades técnicas para se pegar um V1 com uma radiofrequência, né? Vejo a dificuldade quando você tem mais de um ramo, acho que fica até mais complexo muitas vezes. Mais complicado. Mais um para pegar, exatamente. E eu tive e dos ramos que eu peguei, o mais difícil. Então, eu estou fazendo 3 perguntas assim, falando um pouquinho do parâmetro de cada um, o que vocês acham em tudo isso, tá? E um caso mais difícil que eu tive em termos de localização de ramo com a radiofrequência foi a neurologia específica, Andrezão, do aurículo temporal, que é um dos ramos mais laterais do trigêmeo e que eu entrei com a agulha bem curvada e eu busquei ele bem lateralmente, se não for o mais lateral, mas é um dos mais lateralizados em V3 ali, é um ramo de V3. Mas na e cavidade? a paciente, eu entrei pelo forame oval, mas fui buscar só estímulo para a paciente acordada, porque já tinha feito os tratamentos, na região específica do aurículo temporal, pegando bem a dor do ouvido dela. É uma trigeminalgia mas que você refletia. achou o aurículo, você achou as Achei. fibras do aurículo temporal dentro do tronco do mandibular? Consegui, exatamente. Um pouquinho mais profundo, né? Provavelmente, foi muito bacana. Nossa. Isso. Foi um paciente americana e, enfim. Mas é uma pergunta, então, para vocês, assim, complexa, mas se vocês concordam com essas diferenças de parâmetro, mais ou menos o que vocês usam. Eu vou falar um pouco do meu. Eu faço o estímulo do progressivo, Andrezão. Começo com 60, vou subindo de 5 em 5, vou testando. E se o paciente não consigo fazer teste nenhum, eu deixo 1 minuto a 65 ou 70 graus, e quando é radiofrequência, e procuro, porque eu, por exemplo, com o Mil, uma paciente nossa lá de Brasília, a paciente teve úlcera de córnea, com o 2º minuto, nós começamos a 65, sei lá, 60, e no segunda lesão, ela não estava acordada e ela teve lesão de córnea. Então, eu acabo fazendo isso, e quando eu estou com esse paciente entubado, eu jogo 100 volts e deixo lá 15, 20 minutos pulsando depois. Sabe? Enfim, 100 volts. 100 volts. Normalmente é isso. Tá. Olha aqui, que loucura, né? Cada um com a sua vivência. A minha leitura é que esses 100 volts vai fazendo pequenos spikes ao longo do tempo, exato, vai fazendo exato. uma técnica. Eu entendo o que você fala,
apesar da gente ter mudado muito o parâmetro da pulsada, né, que você também sabe disso, e a gente entende que o tempo, que é tão curto que a gente encurta, tanto a largura quanto a frequência foi encurtada, e que na teoria física, né, das fórmulas lá que eu acabei vendo com o Sluder, a gente vê que há pouca chance de subir essa temperatura, entendeu? Mesmo fazendo mais frequência. Mas eu entendo que a potência é muito importante ao quadrado, né, da voltagem, e deve ter lesão, sim. Viu? Uhum. Comecem aí, meninos. Olha, o Mil bateu o carro? O meu bateu o carro. Começa, Cissa, as damas primeiro aí. Fala um pouquinho da Tá. sua prática, o que você acha. Então, eu fui aluna do André, né? Então, o primeiro trigêmeo que eu fiz, André veio aqui para o Rio fazer comigo, me salvar. A minha experiência maior é paciente oncológico, né? Então, nem vou me alongar muito, mas só para contar para vocês, uma experiência muito gratificante que eu tive num tumor de células do Cleveland, né? Uma paciente que já tinha feito cirurgia, enfim, já tinha radioterapado. E o que acontece? Eu faço só radiofrequência, eu não faço balão, porque no hospital, o pessoal da neurocirurgia faz balão e não gosta de radiofrequência. Então, a gente fez um mapa mundi dessa forma, né? Então, foi muito interessante, porque, na verdade, foi um procedimento foi um dos procedimentos que eu mais estava com medo de fazer, e eu estava querendo que alguém falasse que ia fazer alguma coisa para eu não ter que fazer, mas foi um dos mais gratificantes. Assim, ela agora não está nem usando medicação nenhuma, eu fiz acho que maio, e fiz com ela acordada, ela estava muito obesa, cushingoide, então eu mesma assim, não acreditava que ia dar tão certo. Então, fui fazendo a estimulação e ela teve um resultado incrível. Então, é só também para a gente pensar, porque às vezes a gente pensa, por ser uma causa secundária, de que aquilo não vai dar certo e, de repente, a gente se surpreende e tem uma resposta tão bonita dessas. Então, acho que é uma maneira de me expressar aqui também, de agradecer o aprendizado e a troca que a gente tem, né? Então, foi muito gratificante, assim. Berna. Chama a Gabi qualquer coisa, Berna. Pode deixar. Eu também não tenho nem como falar. O André, além de ser professor, né, ele é um amigo muito querido, né, André? Você sabe disso. Eu já disse ele várias vezes, vou externar de público aqui, ele é o verdadeiro professor. Ele tá fofo, né? Porque Tá ele fofo. não segura nada, ele passa tudo para a gente mesmo, ele ensina mesmo. E, coincidentemente, Cícero, ele também é o meu primeiro trigêmeo, ele que veio fazer aqui comigo. Uma correria danada, mas ele veio numa manhã aqui e nós fizemos o trigêmeo em um balão. E depois disso eu fiz mais três ou quatro balões, eu estou iniciando também agora nessa parte. Agora, o que eu queria perguntar para o André é o seguinte, André, qual o volume que você injeta? Porque eu tive um caso em que eu deixei o meu assistente injetar. Você entendeu? E, coincidentemente, foi um caso que nós tivemos uma bradicardia tremenda, assustadora, que todo mundo na sala ficou assustado, e o meu paciente teve uma desestesia de masseter, mas ele não reclamou, ele gostava, pelo menos não está doendo, e ele está recuperando agora, eu tive notícia dele há um mês por aí, já está 90%, já está mastigando tudo mais. Ele ficou um bom tempo comendo comida pastosa mesmo. E melhorou com fisioterapia, tudo mais, que eu encaminhei para a minha fisioterapeuta. Qual o volume que você tem injetado assim nesse balão, André? Boa, Bernardo. Primeiro, obrigado pelas palavras aí. Sabe que você é um cara que mora no meu coração. Primeiro que você tocou num ponto importante que eu não falei na aula, né? Que é a possibilidade de bradicardia durante o balão, né? Então, essa é uma questão
para ser conversada com a equipe da anestesia, porque é preciso ter uma atropina na mão, porque o paciente pode bradicardizar e, eventualmente, faz tela lisa ali, e às vezes é bastante angustiante. O que é tranquilizador é que você desinsuflou o balão e tracionou a agulha, isso volta até hoje, nunca tive problema com relação a isso. O volume, não há um volume a ser injetado. O objetivo é, na verdade, a formação da pera. Eu já tive formação de pera com 0,3, 0,4 ml injetado. E eu já tive formação de pera extrapolando o valor nominal do balão, injetando 1 ml dentro do balão, que supostamente é de 0,75. Aproveitando essa pergunta, outra questão muito importante é o preparo do balão, né? Então, o balão ele vem com guia, preenchendo a sua luz. Então, eu particularmente, eu retiro o ar do balão, eu coloco o balão, introduzo o balão completamente sem ar e sem guia. Se nós introduzirmos o balão com guia, retirarmos o guia com o balão alocado, vai ter ali 0,2 a 0,3 ml de ar, que nós vamos empurrar para dentro do balão, que obviamente vai ser mais complacente e vai gerar uma compressão menos efetiva. Mas não há. E lá vem ela. Vem a Gabi. E lá vai ela. Então, não há um volume, nem tampouco nenhum device que mensure pressão, que faça esse tipo de coisa. Nem acredito que vai existir. Vai ter alguns estudos anedóticos, até porque, como é uma patologia de baixa frequência, não há um interesse em se criar esses tipos de devices para neurologia do trigêmeo, né? Não tem um volume, não. Tem mais essa questão do tempo que o Zé falou, que ele faz 50 segundos, provavelmente ele tolera ter um pouquinho menos de eficácia, talvez, não sei se é o caso, mas ele seguramente vai ter menos dormência, menos parestesia e menos fraqueza de masseter. Então, é uma relação custo-benefício, né? É uma relação custo-benefício. O André, essa pergunta do Bernardo aí, legal também. Eu percebo, acredito que vocês também devam perceber isso, você falou muito bem na apresentação sua, quando você vai, antes de balonar, né, você vai primeiro com uma agulha de hack e você faz uma anestesia. Sim. Eu vejo que diminui drasticamente a casuística de bradicardia. Praticamente é um evento que depois que a gente mudou a técnica, passou a anestesiar primeiro a cavidade. A incidência de bradicardia ficou muito menor do que quando a gente fazia o balonamento sem essa anestesia percutânea. Vocês devem concordar isso também, né? Tem a mesma sensação. E a outra coisa que eu via menos é que, felizmente, eu não faço mais isso com sedação, né? Gente, com sedação, a pressão do paciente é nas alturas, hein? Misericórdia. Verdade. Balão não dá, não. Então, essa anestesia também diminui esse estímulo pressórico. Eu tenho percebido isso. O André, eu sou curioso, meu amigo, porque uma das coisas como que vocês estudaram para fazer essa fixação do eletrodo? Essa ideia, como é que foi? Essa fixação foi muito interessante. Eu preciso saber isso aí. Eu tenho a sorte de trabalhar com um cara que você conhece, ele é simplesmente sensacional, né? O Nauer. E a gente, durante esse período de teste, a gente foi conversando, né? Eu conversei com o plástico, disse, entra comigo, porque eu vou ter que fixar aqui, entra comigo para eu ter menos chance de migração e talvez fazer uma coisa mais esteticamente legal para ela, patati patatá. E uma hora a gente estava no conforto e um bucomaxilo muito experiente e a gente conversando sobre isso e abrimos aquele programa do Complete Anatomy e conversando ali, disse, então dá para fixar isso aqui no maxilar. Eu lembro até que eu falei, gente do céu, e a infecção, né?
Aí ele até falou assim para mim, ó, a visão bucomaxilo, né? Buco. Não, isso aqui não infecta não, porque a boca é muito vascularizada, a gente não tem infecção. Você não estou preocupado com a boca, não, meu. Estou preocupado com a boca. Estou preocupado, Caramba. tô preocupado com meningite. E aí nós conversamos com a paciente, explicamos os prós e contras, e ela nos ajudou a escolher pela fixação maxilar. Porque, de fato, a taxa de migração é muito alta, pela mobilidade que a gente tem nessa região, né? E felizmente foi tudo bem. E você usou um eletrodo mais longo, aquele que ou você usou o convencional com extensão para chegar até a lombar? Não usei o mais longo e morri de arrependimento. Tem de 50 centímetros e tem de 90. 90. Né? Então, hoje, se eu for tunelizar para a lombar, eu vou usar o de 90. Sim. Eu usei de 50 e ficou bem no laço, assim. Só que você tem que encomendar, né, André? Ele não tem tão disponível no Brasil, né? Não tem. E ficou bem no laço, assim. Ficou um pouquinho até mais alto do que a gente costuma implantar o gerador definitivo. Com certeza usaria o de 90. Eu tive um caso de occipitalgia com implante subcutâneo occipital, paciente jovem, e até a gente brinca aí com o casal aí que eles voltaram até a lua de mel e durante uma lua de mel mais animada, eles conseguiram romper a extensão, sabe? E a gente sabe que é justo, mas deu trabalho. E eu concordo com você que e essa extensão é chata, né, André? Incomoda o paciente, enfim, é difícil, ela fica justa, enfim. E eu queria te perguntar uma outra coisa, meu amigo, também. Comentar com vocês. Eu tenho 2 casos que eu plantei, isso é coisa bem mais velha, deve ter uns 15 anos atrás, um catéter intratecal para uma trigeminalgia. E um ficou aí uns 50% melhor, não foi um bom resultado, esse paciente já faleceu, ele era, acho que, uma neuralgia pós-herpética, e o outro era uma neuralgia dessas tudo clássicas nossas, né? Aí, secundária, e que ela é isso, é pior. E o outro caso que foi muito bem, que eu já troquei o sistema, e devo estar indo para, sei lá, eu estou indo para a 3ª troca, já troquei, olha, está indo para a 2ª troca, troquei uma vez e ficou muito bem o paciente. Pus o catéter lá no alto, onde parou o catéter mais para cima possível na cervical. O máximo que conseguiu. Exatamente. E ficou muito interessante o resultado desse caso em particular, um caso único que eu tenho desse daí. Ficou muito interessante, viu? Então, Zé, a gente precisa publicar essas coisas, viu? É verdade. É verdade. Esse é um caso bacana. É chato, viu? É chato mesmo. Dá trabalho, assim, manda, negam, mas é importante a gente publicar. Sim. O pessoal 15 anos já. Provavelmente está indo para a 2ª troca do reservatório. Pessoal, aqui está assim, ó, a Cláudia Ferrara de Brasília agradecendo a aula, Sandra Goieb também agradecendo a Andrezão, aula fantástica, beijão. E a Napoliane, que ela ela está fazendo intervenção aí, ela fez uma pergunta aqui para o André. Caso não tenha condições de ir ao centro cirúrgico, estou com um paciente com uma neuralgia pós-herpética, V1 e V2, fiz o bloqueio com glicose e lido, já tem uma semana, está segurando, referiu muita melhora, mas ele é um paciente acamado em domicílio, sequela de Covid, dependendo de CO2. Misericórdia, moço. Não, é um pacote. Pergunta o que eu posso fazer, por favor. Aí, olha. V1, V2, crio. Zoster. Mas ela não pode para o centro cirúrgico. Imagina o paciente acamado. Bloqueio de suborbitário. Estrelado no máximo para associar. Não tem jeito, tem que ser nervo periférico aí. Não dá. Eu concordo. Sabendo, né, que os Zoster costuma ser refratário a bastante coisa, né? E tem, viu, pessoal?
E tem isso aí até, André, que você está falando, e até eu acho que vale a pena. A periferia tem publicações relativamente interessantes na pulsada, né, André? Você fazendo a pulsada na Tem. periferia. Bem Ela melhor do falou que que no já Ganga. fez o bloqueio, né? Ah, não está aqui? Ela fez com glicose, então ela deve ter modulado com 5%. Seguindo essa linha, né? Pulsar periférico, acho que é isso, né? E tem outra coisa que eu aprendi com a Thaís Vanetti, que aprendeu com o Zé Osvaldo. Não sei se eles faziam na face, mas eu atendo muito do orofacial, que é a infiltração. A Cláudia falou aqui de uma questão interessante, né? Botox. Que é a toxina botulínica. Bem lembrado. Eu já ia apelar para uma mesoterapia que a gente faz eventualmente com vincristina. Então é um procedimento aí um pouquinho mais, digamos assim, off-label. A vincristina, então, ela tem essa característica neurotóxica, né? Então ela faz um caminho retrógrado até o DRG lento, fazendo aí uma lesão de DRG, né? Eu aprendi com a Thaís, quando ela fez o fellow com o Zé Osvaldo, ela trouxe isso de lá. Não sei se faziam no rosto. Eu já fiz umas 3 vezes um no botox rosto. no rosto. Só tem o problema da simetria, mas no caso desse paciente, não tem problema nenhum. Eu tenho transitório, uma né? paciente que ficou 10 meses com dor controlada, assim, mantendo diminuir a medicação, ela ficou 10 meses. Foi em período de pandemia, com um pouquinho assimétrica. Uma foi na dermato corrigir, mas a outra não foi, não. Foi Não, assim, acho que uma era mais essa idosa. aí, bem interessante. Eu tenho também alguns casos Ó, e parece bem interessante também. André, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Qual? O efeito do botox mais na frente, Mas André, não. estão perguntando aqui, Zé, desculpa eu estar te intrometendo aí na Nada, moderação. pode falar mesmo. Estão perguntando se pode fazer o Luiz Felipe, se pode fazer radiofrequência bilateral. Pode, sem problema. Muito menos problemático do que radiofrequência de ramo médio cervical. Que, aliás, saiu um relato de caso essa semana de uma síndrome da cabeça pendente, né, o Drop Head Syndrome, depois de radiofrequência de ramo médio bilateral. Tem uma pergunta que me mandaram aqui em box, que também é boa. Oswaldo Viana Neto. Ele diz que adora aí procedimentos funcionais, neurotomias com estímulos sensitivos e motores, e que a realização de balão com anestesia geral é bem mais fácil do que a realização de radiofrequência ablativa ou mesmo pulsada no trigêmeo com sedação consciente. Com balão, a desestesia, a incidência é maior, mas menos intensa. A radioablativa é menor e a incidência mais grave. Qual que é a sua escolha entre as duas? É interessante, tem alguns pontos interessantes desta explanação e pergunta, né? Primeiro, que a escola neurocirúrgica faz muito balão. E principalmente porque, obviamente, que o neurocirurgião, como qualquer cirurgião, não quer saber de paciente acordado falando e respondendo, né? Então, ele prefere... É natural isso. Ele prefere o paciente geral o tempo todo. Então, o balão tem essa vantagem, né? Você pode fazer com geral. Aliás, eu acho até que deve... e é muito mais tranquilo. Então, o neurocirurgião prefere fazer o balão. Agora, a relação de intensidade das desestesias, aí eu vou ter que concordar com o Zé, porque vai depender muito dos parâmetros, né? Então, se eu fizer uma radiofrequência convencional a 65 graus, a chance de desestesia vai ser uma. Se eu fizer a 75 graus, vai ser outra. Se eu comprimir por 90 segundos, vai ser uma. Se eu comprimir como o Zé comprime a 50 segundos, vai ser menor. Então, se eu fizer mais de uma lesão, vai ser uma. Se eu fizer uma lesão só, vai ser outra. Tem gente que faz bipolar, a incidência de anestesia vai ser maior. Então, vai diferenciar demais isso, né? Não tem como a gente comparar essas duas técnicas dessa forma. Quando eu comparei, naquele estudo que eu mostrei comparativo, é uma experiência de centro único, né? Então, é como eles fazem, né? É como eles fazem.
Outra colocação, eu acho que até vale um penwine aí, moçada, para falar do seno palatino, por exemplo, é porque tem muita particularidade em cima dele também, né? Mas quando ele vai ser feito, que você mostrou o filme de um paciente seu fazendo os dois ao mesmo tempo, né? O trigêmeo e o seno palatino, também habitualmente eu faço o paciente mais acordado para perceber o estímulo do local da lesão. Então, eu queria também apenas saber de vocês como é que vocês fazem também com o paciente acordado, ou não. Mais acordado, né? Menos sedado. Sim. O Aí não tem esfeno? jeito, né, André? O esfeno. Você tá o O esfeno é trigêmeo e o ingrato, esfeno. né? Não é? O esfeno é ingrato. O trigêmeo, na minha opinião, é mais fácil, porque na grande maioria das vezes eu estou com a agulha onde eu quero estar quando eu acordo o paciente pela primeira vez. Na grande maioria das vezes. O esfeno palatino nem tanto. Então, o esfeno palatino, pelo menos nas minhas mãos, a chance de eu ter que reposicionar a agulha é maior do que na radiofrequência do trigêmeo. Então, eventualmente, estou muito superior pegando o maxilar, eventualmente estou muito inferior pegando palatino, e aí você tem aquela vontade de mexer na agulha e não sedar o paciente, né? Porque se eu sedar, vai dormir, vai demorar, patati patatá. E aí isso. é desconfortável para o paciente, né? Desconfortável. Então, eu acho o esfeno um pouquinho mais capcioso para fazer a radiofrequência quando comparado com o esfeno com o trigêmeo. E aproveitando essa pergunta também, pergunta nesse comentário, e o uso de cadeia simpática cervical combinada ao cérvico torácico à trigeminalgia. Vocês têm alguma experiência? Já precisou apelar para isso? Porque praticamente é uma exceção, né, a regra aí. Eu não tenho experiência com cadeia simpática para trigêmeo. Eu normalmente opto por radiofrequência ou balão mesmo. Certo. Vocês têm, pessoal, alguma coisa? Bernardo, quer completar? Não tenho. Não. Eu recebi mais uma pergunta em box. Se a dor do paciente que voltar, a questão do paciente com zoster, se seria possível fazer bloqueio simpático venoso em domicílio, se é muito arriscado. Olha, eu não acho muito arriscado, para ser muito sincero. Mas eu acho que a infusão de anestésico local fora do ambiente hospitalar, em especial endovenoso, não acho que vale a pena você comprar essa, viu? Não acho. Não acho, não. Até porque existem algumas diretrizes, né, sobre a massa de anestésico a ser usada em alguns ambientes, né? Sim. Isso tem que ser levado em Sim. consideração na hora que você vai fazer alguma coisa assim, né? Mas a gente tem que pensar um pouco mais defensivamente, né? Se acontece alguma coisa... A Claudinha escreveu aqui, legalmente complicado. Esse ponto que eu estou dizendo para ela, para essa pessoa. Fica indefensável, né? Não tem. Fica indefensável. Até porque não é uma indicação formal, nem uma coisa que você está salvando a vida de ninguém, né? É exatamente o que a Claudinha escreveu aqui, legalmente complicado. Legalmente complicado. Exatamente. Maravilhoso. E de quanto em quanto tempo poderia bloquear novamente supratronclear e orbital? Com anestésico, você pode bloquear todo dia, né? Inclusive, eu tenho um paciente ortopedista com uma neuralgia pós-herpética desenvolvida após um linfoma, se não me engano, um rapaz que era residente na época, e ele não conseguia usar a touca. Ele cortava a touca assim, no formato de V1 do supratronclear para poder operar. Ele bloqueava o supraorbital dele todo dia, antes de operar, né? Agora, a questão é se vai usar corticoide ou não, porque daí começa a complicar, né? Mas sem corticoide, pode bloquear todo dia. Pergunta boa também do Matheus aqui. O que você acha do uso de bloqueios com corticoide anestésico local guiados por escopia? Eu, particularmente, não faço, mas em um cenário que não tem acesso à radiofrequência ou balão, eu acho válido. Não tem
dado científico aí, mas eu acho completamente válido. Deve poder tirar bastante gente de crise. Eu queria também perguntar uma coisa meio capciosa aí, deve ser pergunta do Mil também, tá surgindo na alma aqui. E o paciente que fez balão, mais de um ramo, recidivou. Mas foi bem, ficou bem aí uma analgesia de um ano, vamos supor, 90% melhor e recidivou. Aí você opina para fazer um segundo balão, por exemplo. Até quando nós vamos fazer esse balão nesse paciente? Quantas vezes nós vamos fazer esses procedimentos nesse paciente rebelde, recidivante? Enfim, é um questionamento, porque é uma patologia muito complexa, né? Isso tudo é possível, são casos possíveis Sim. da gente ter no dia a dia, né? Em especial nos pacientes com esclerose múltipla, né? Sim. Eu vou ser bem sincero, assim, se o paciente não tem possibilidade cirúrgica, para mim não tem limite. O que dita essa conduta de não ter limite é o sofrimento imenso que a dor do trigêmeo causa. Né? Isso me autoriza a fazer, poxa, para sempre balão, para sempre radiofrequência, a não ser que eu tenha uma complicação grave. Agora, hoje, assim como eu fiz com aquela paciente da estimulação, era uma paciente como essa, né? Ela tinha feito um balão, dois balões, uma radiofrequência, 4 cirurgias. Eu repeti o balão e chegou um momento que eu olhei para todas as ferramentas e falei assim, não vai melhorar. Não adianta. Diferente de um paciente que tem melhora durante um ano, 9 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Eu acho que aí vale a pena repetir, assim, ad eterno. Ad eterno. Enquanto tem bambu, tem flecha. É um conceito perigoso que a gente tem medo, né? Mas eu acho que deve ser. Eu já fiz aí, por exemplo, os 3 balões, acredito, em um paciente jovem, e que daí ficou muito rebelde e foi para a cirurgia. Mas eu entendo o que você está falando, acho que é verdadeiro. Né? Não sei a visão dos colegas aí, Cecília, Bernardo, por favor. Quando o paciente é novo, é uma coisa que eu bato muito antes do procedimento. Eu falo para ele, se fosse você, eu operaria. Eu explico por quê. Eu vou fazer um procedimento percutâneo em você tem, sei lá, 45 anos. Não vai ser o único que eu vou fazer. Eu vou fazer outro com você, sei lá, com 50, 53. A gente vai somando possibilidade de complicação. Então, eu coloco muito isso para o paciente. Exatamente esse ponto eu discuto antes. Né? Tanto que é muito difícil fazer um procedimento percutâneo em paciente abaixo de 50 anos. Muito difícil. Só se o paciente pedir mesmo. Eu tive uma paciente, não esqueço, que ela falou para mim que ela falou assim para mim, eu não opero. Para você ter uma ideia, eu voo em voos diferentes do meu marido para não correr o risco de deixar meus filhos órfãos. Olha a pira que ela tem com a morte. Né? Então, assim, aí você tem que respeitar também a individualidade de cada paciente. Né? Claro que sem causar dano, né? Ou minimizar dano. Eu, como um bom discípulo, também, abaixo de 50 anos, eu falo que eu acho que tem que operar também. Também acho. Tem como. É isso aí. Tema maravilhoso, hein, moçada? Que aula bacana, dia bacana, mesmo. hein? Muito bom. Ó, perguntaram mais uma aqui, ó. Paciente e a neurologia do Covid? Parece, enfim, neurologia 36 anos, pós-Covid, balão ou radiofrequência, não quer cirurgia. Bom, eu acho que aí nem cabe cirurgia, né? Eu nunca vi ainda neurologia do trigêmeo pós-Covid, para ser sincero, não tive no consultório, mas aí não caberia a cirurgia, se assim for. E aí, a escolha entre balão e radiofrequência, para mim, ela vai ser pautada em quais ramos o paciente tem o problema. Não é? Então, se ele tem V1, eu já vou normalmente para balão, porque tem menos hipoestesia de córnea. Se o paciente tem ramo único, V2 ou V3, eu tendo a optar pela radiofrequência, porque aí a lesão é seletiva. Não é?
Se o paciente tem 2 ramos, aí a coisa fica um pouquinho mais, da minha opinião, mais empatada, digamos assim, quando o paciente tem V2 e V3. Porque daí você tem que, de fato, achar V2, achar V3. O que você vai poupar, que é V1, é muito pouco, na minha opinião. Até porque a hipoestesia de V1 é o que passa primeiro, né? E outra coisa que eu levo muito em consideração é a questão do perfil do paciente. Então, se esse paciente de 36 anos aí for homem, jovem, ele tem uma chance considerável de dar trabalho no centro cirúrgico, fazendo uma radiofrequência com o paciente acordando no meio do procedimento. Então, eu converso isso com o paciente. Quando eu falo, então, no meio do procedimento, eu vou te acordar. Se o paciente se recolher da cadeira, é balão. André, essa paciente da Cláudia, eu conheci essa paciente, ela cometido, acho que os 3 ramos, sabe? E eu faria balão. Para mim, porque realmente eu acho que é o que você falou, acho que você delimitou bem, baseado mais nas áreas do que na patologia, né? No caso, que é uma patologia com certeza não cirúrgica, né? A Karen, aqui de São Paulo... Oi, perdão, Não, que a perdão. Claudinha botou V1, V2, V3 aqui. Exatamente, é isso aí. Eu só acho que vale a pena um estudo licórico importante dela. Eu acho que vale a pena um estudo licórico. Se não foi feito. A Karen, aqui de São Paulo, está colocando uma neuralgia de V2 após trauma em face, CG bucomaxilo. O que é CG, moçada? Desculpa. Cirurgia. Tá bom, perdão. Mas aí se é periférico ou é V2 mesmo? É trauma de V2? Aí parece bem periférico, né? Parece uma lesão do infraorbital isolada, embora seja paroxística, né? Periférico, eu acho você que respondeu. Eu acho... Fala, Cissa. Fala, Cissa, por favor. Mas o rei da crio está na mesa. Não. Fala, a rainha da crio está na mesa. Porque esse ramo, agora eu vou falar para vocês, eu vou até perguntar para a Cissa, periferia de face tem chance de lesão cutânea, né? Então vamos falar aí. Fala aí para nós. O que você acha da crio? Eu acho que assim, ela vai ter que fazer essa investigação, né? E de fato, aí tem alguns cuidados para tomar, se ela quiser tentar. Se fizer o bloqueio e ficar muito bom, fizer o bloqueio teste ficar muito bom, acho que vale a pena tentar. A gente já tem cânula para fazer um infraorbital, uma crio infraorbital? Ainda são cânulas grossas, né? Essa é uma questão importante, né? Na verdade, fazer como a Andrea fazia, né? Que usava uma outra forma de guiar punção. Mas... eu acho que a cria é uma opção. Principalmente, eu já usei aqui em curso cânulas mais finas de crio. Acontece que a crio ainda não está muito difundida no mercado, né? Agora, com relação à hidrodissecção, eu acho que não dá para fazer. Eu acho que não tem eficácia. Eu acho que a gente não consegue. A hidrodissecção, quando o problema é ósseo, não vai bem. Não vai bem. E ali, no forame infraorbital, poxa, hidrodissecar ali não vejo como. Não vejo como. Você pode até fazer efeito mais compressivo também, alguma coisa. E outra coisa, vocês devem concordar, se a compressão é a parte óssea, você vai ter que pegar ele talvez mais interno, hein, pessoal? Não sei a periferia, o quanto exatamente. Você está pegando distal a lesão, não sei se vai ter efetividade que a gente gostaria. Ai, gente, que pergunta difícil, né? Não, o caso dela é difícil mesmo. O caso dela é difícil. Bloqueio diagnóstico cá primeiro, para tentar ver aí se tem efetividade ou não. Acho que é isso, né, pessoal? O que vocês acham? Sim. Mas, assim, o que eu faria, assim, como algoritmo, para ser sincero, no meu consultório, eu faria um bloqueio guiado com ultrassom do infraorbital, tá? A partir da resposta inicial, eu traçaria a minha segunda conduta. Se ele tiver melhora por semanas, eu acho que seria ideal repetir isso seriadamente, dar uma chance para bloqueio.
Caso contrário, se melhorar, mas tiver uma recidiva precoce, que é o que eu apostaria, para ser sincero, eu tentaria uma crio. Dá para tentar uma pulsada antes? Dá, mas quem me conhece sabe das minhas expectativas com pulsada. Dá, mas com baixa expectativa, na minha opinião. Crio, eu acho que é possível aí também pulsada de V2 na cavidade, na minha opinião, com baixa expectativa também. Radiofrequência de V2 e, eventualmente, estimulação de trigeminal. Outra opção que a gente tem é uma estimulação periférica aqui. Sim. Não é? Como faz de supraorbitário, né? Sim. É uma estimulação periférica. Sim. Outra coisa que você falou, André, até uma curiosidade, tem pouquíssimos trabalhos sobre a crio no gânglio, né? E parece que o gânglio ele tem uma resposta não interessante, na verdade. Parece que quem tem nervo, a gente está entendendo ainda um pouco ainda isso. Tem nervo que é melhor fazer crio, tem nervo que é melhor fazer radiofrequência, e parece dentro do que se tem, ainda não são tão bons resultados comparado às técnicas que você falou, André, que é a radiofrequência e o balão, né? Talvez com alguma mudança de futuro, mas ainda não tem, né? Alguma coisa melhor. Concordo. Tá bem. Eu acho que é isso, pessoal. Nós fomos bem, hein? Foi um dia especial. Quer completar alguma coisa, Berna? Por favor. Não, só mais uma vez agradecer a todos, né? Agradecer ao André, a Cissa, a todo mundo que está aí, ao Zé Luiz, né? Ao Mio, que foi abduzido em algum lugar no Planalto Central. Está preso, está E preso. lembrar a todos aí da Sopramid. Eu vi uma sirene lá tocando há uma hora. Eu também. Uma luz vermelha lá. Lembrar a todos aí da Sobramid, de entrar lá no site da Sobramid, é uma sociedade que está aí presente. Lembrar aí do Lagos D'Or e do Penwine, né? Que é um momento agradável de bater papo com todo mundo e aprender muito. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Cissa. Obrigada. É uma honra, né, gente? Poxa. Meus grandes mestres aí. Maravilha, maravilha. A gente fica feliz com você, viu? Andrezão, eu vou agradecer. Você vai finalizar, meu lindo? Só um pouquinho aqui. Deixa eu falar uma coisa para todos aqui. Ó. A Kátia escreveu aqui para mim. O sorteio. Foi sorteado do workshop o colega Silvério Calassa. Aí ela deve entrar em contato para formalizar aí. Mas o colega que esteve presente com a gente, Silvério Calassa, tá bem? Andrezão, obrigado mais uma vez, viu? E a todos vocês aí, Bernardo, Cecília, obrigado de coração aí. Finaliza, André. Valeu, gente. Obrigado pela presença aí e estamos sempre à disposição. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite.